Fala galera, tudo bem? Eu sou Alex Bagé e estou passando aqui para aquela nossa resenha de futebol. E hoje, como tem jogo do Internacional na Libertadores da América, eu quero falar sobre Rodrigo Lindoso, que para mim está jogando fora de posição. Deixa um like aí, te inscreve no canal e espalha também nos grupos de WhatsApp. O Eduardo Cudê, desde que chegou, ele tem uma ideia fixa de futebol e que me agrada bastante. Ele gosta de jogar com um homem fixo na primeira função de volante para depois posicionar os demais meio-campistas, sejam volantes, sejam meias, ofensivos ou não. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque o homem de confiança do Eduardo Cudê e que ele pediu para contratar se chama Damian Musto, jogador de 32 anos, que já tinha atuado no principal destaque da carreira do Cudê até agora, que foi aquele Racing lá entre os anos de 2015 e 2016. Pois bem, o Musto foi buscado, estava jogando no futebol da Espanha e chegou no Internacional para ser o soldado do Eduardo Cudê, para ser o jogador da confiança, para ser o jogador em que o futebol do Internacional nasce a partir dos pés do Musto. O Musto não é um articulador, o Musto não é um meia pensador, o Musto não é um criador, mas ele é um homem de marcação e ele é o cara que primeiro vai enxergar esse jogo do Eduardo Cudê dentro de campo. Mas eu não quero falar do Musto, eu quero falar do Lindoso. Só que a chegada do Musto fez com que o Lindoso fosse ou para o banco de reservas ou fosse deslocado para uma outra função. E aí está o tom que eu discordo do Eduardo Cudê. Porque ele está tentando recolocar, na verdade, o Rodrigo Lindoso numa função que o Rodrigo Lindoso jogou em início de carreira no Rio de Janeiro, pelo Madureira, depois até pelo Botafogo. Ele chegou ali a ser um terceiro, por vezes até um quarto homem. E ele foi contratado pelo Internacional na temporada passada para executar essa função. Porém, logo que ele chegou, o Rodrigo Dourado estava oscilando entre lesões e saídas de jogo, e por isso o Odair Helma, na minha opinião de forma brilhante, colocou o Rodrigo Lindoso para executar a primeira função. E ele se encontrou numa posição que não era dele. E ele entregou muito mais do que se imaginava que ele pudesse entregar sendo um primeiro volante, sendo um primeiro homem de meio campo. Porque ele tem qualidade de passe, porque ele tem um pouco mais de dinâmica. Porém, ele já não está mais ambientado para atuar numa terceira ou numa quarta função. E o Eduardo Cudê tem entendido e tem buscado, provavelmente tenha conversado com o Rodrigo Lindoso, para tentar readaptar o Lindoso a essa função de transformar o Lindoso novamente num meia mais avançado. E não está dando certo, não está fluindo. O Internacional tem que definir, através do Eduardo Cudê, se ele quer jogar com o Musto ou com o Lindoso. Eu concordo com ele que para essa primeira função o titular seja o Musto, mas então deixa o Lindoso para segundo tempo, porque o Lindoso ele não está mais adaptado a essa função e não dá para fazer muito teste porque é um começo de trabalho e automaticamente as críticas chegam quando não consegue de certa forma evoluir essa ideia de futebol do Eduardo Cudê com esse homem na posição do Lindoso, e provavelmente isso também vai pesar para que o Rodrigo Lindoso deixe o time. Eu colocaria ali ou o Gabriel Bosquilha ou até mesmo o Thiago Galhardo, que são jogadores que têm uma dinâmica um pouco maior. Os dois, tanto o Galhardo quanto o Bosquilha, têm mais velocidade que o Lindoso e eles estão adaptados a essa função de chegar um pouco mais lá entre a intermediária e o terço final do campo, como dizem os catedráticos do futebol. Por isso que eu acredito sim que o Rodrigo Lindoso está jogando fora de posição, embora eu saiba que no Rio de Janeiro e quando ele foi contratado pelo Internacional, ele atuava nessa função de meio campo, só que ele não atua mais há algum tempo, e a função que ele melhor se adaptou é a função de primeiro volante, onde hoje está jogando muito bem e é o homem de confiança do Eduardo Cudê, o Damian Musto. Então, por tudo isso, sim, eu volto a afirmar, o Rodrigo Lindoso está fora de posição. Não sei se ele começa o jogo hoje. Eu estivesse no lugar do Eduardo Cudê, eu não começaria com o Rodrigo Lindoso. Eu até poderia colocar o Lindoso durante a partida, colocar no segundo tempo, mas para começo de time contra a Universidade do Chile, eu não colocaria o Rodrigo Lindoso. O time que eu colocaria teria o Thiago Galhardo na vaga do Lindoso e teria o Gabriel Bosquilha na vaga do Patrick. Não sei se isso vai acontecer, mas eu posso ser, nesse momento, na minha opinião, na minha ideia de futebol, definitivo. O Rodrigo Lindoso no Internacional está jogando fora de posição. E eu estivesse na pele do Eduardo Cudê esta noite no Beira-Rio, ele não seria titular. Ele começaria no banco de reservas para que o Internacional pudesse ter uma dinâmica um pouco maior a partir desse posicionamento da linha central ali de meio campo. Porque o Rodrigo Lindoso não é armador, ele não tem tão passe qualificado assim e nesse momento ele não está mais ambientado a fazer essas linhas tanto de ofensivas quanto de recomposição. Ele foi ambientado no ano passado a jogar como primeiro volante com um espaço de campo um pouco mais limitado e isso está prejudicando também o Rodrigo Lindoso. Deixa o like aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp. Rodrigo Lindoso, para mim, está jogando fora de posição.
Grande abraço, deixa a resenha aí.